lado da mesa, principalmente ali, poxa, terminando a graduação, começando a entender para onde vou, para qual que é a formação, como que eu vou colocar em prática tudo que eu aprendi, né? E é sempre um orgulho poder estar aqui tirando essa dúvida e também mostrando o que tem no mercado financeiro, né? Quando eu fui convidado para fazer esse mini curso, eu lembrei no meu período de faculdade que eu tive um curso muito parecido com o que eu vou apresentar por aqui. E foi esse curso que lá atrás, um pouquinho mais aí de 5 anos, me deu a luz de que falar e pensar, poxa, o mercado financeiro é um caminho que eu quero seguir. É algo interessante, é algo que a gente vai ver hoje, não está tão disseminado como deveria, mas tem um futuro muito positivo dentro do mercado brasileiro, né? Dentro do nosso mercado, dentro de todo o que a gente fala ali do dia a dia, né? Então... Matheus, se me permite, desculpa, antes de você iniciar o seu raciocínio, me perdoe, eu esqueci de anunciar o seu currículo, inclusive para ambientar o pessoal em relação a quem vai falar para eles, tá? Então, o Matheus Fraga, ele tem experiência, tem uma longa experiência com o mercado financeiro, né? Ele foi Sales Development Representative, assessor de investimentos, head de pré-venda com foco em prospecção B2C e hoje ele é Sales Enablement Specialist. Ele é agente autônomo, pessoal, na SVN Investimentos, tá? Então, como ele colocou já no início ali, eu acabei esquecendo, peço perdão mais uma vez, ele trabalha junto com o nosso palestrante de ontem, o Adriano Mello, tá bom? Obrigado, Matheus. Obrigado, Jorge. Isso mesmo, pessoal. Inclusive, eu sou proprietário, sou um dos responsáveis de um portal que fala sobre investimento chamado Mais Retorno. Ele produz ali vários conteúdos. Quem quiser depois ali conhecer um pouco mais, ver sobre investimentos, vai ser um prazer ali poder mostrar para vocês através do nosso portal. Então, vou compartilhar aqui. Deixa eu botar para compartilhar. E vamos começar esse assunto chamado tendência de mercado, né? Bom, galera, antes da gente começar a falar de tendência, acho que é mais importante do que o que vem, né? É a gente conhecer o que existe hoje. Quem que é o investidor brasileiro? Quem são as pessoas que hoje são poupadoras de algum recurso, né? A gente tem um perfil que hoje a média de idade roda nos 42 anos, né? Hoje a gente tem uma média de idade de 42 anos do investidor brasileiro. A gente tem uma anormalidade demográfica ali no mercado financeiro que a maior parte, 55%, são compostos de homens, né? Já que a gente esperava ver ali uns 50-50, como é a população brasileira. A gente tem também que é um dos setores ali que tem um grau de instituição maior, 42% das pessoas que possuem algum investimento têm ensino superior completo, ou 43% ensino médio, né? E a renda média familiar dessas pessoas que investem estão em R$ 7.100. Por que eu gosto de trazer isso, né, pessoal? Eu acho que é importante a gente perceber que, poxa, tem sim ali uma concentração maior dos investidores na região sudeste, e também aquelas pessoas que têm um patrimônio que estão classificado na classe A, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que o assunto do mercado financeiro ele está presente em diferentes regiões e diferentes classes sociais, né? Todo mundo conhece aquele familiar que tem um dinheiro na poupança, todo mundo conhece aquele familiar que, quando sobra no dinheiro, ele vai lá, faz um financiamento, tenta comprar um terreno, fazer algum tipo de investimento. É muito da cultura do brasileiro esse empreendedorismo, né? E o mercado financeiro ele também é uma maneira de empreender, porque você acaba empreendendo não com o trabalho, mas sim com o dinheiro que sobra do seu trabalho principal, da sua remuneração. Então, é muito interessante a gente entender quem é o brasileiro, né? Quem é o investidor brasileiro. A gente tem, então, vamos ver um pouquinho do Brasil comparado com o nosso mundão. Quando a gente olha para o Brasil, nesse quadradinho aqui, a marrom, a gente percebe o número dos investidores, ou o número não, total do patrimônio dos investidores que são investidos fora de instituições bancárias. Então, quando a gente olha para bancos e instituições que não são bancos, né, corretoras, instituições financeiras, a gente percebe que no Brasil esse percentual é muito baixo.
Agora, se a gente vai olhando para outros países ali que possuem uma cultura, um modelo de economia mais parecido com o nosso, a gente percebe que o estranho é o Brasil. A grande maior parte dos investidores, a tendência é cada vez mais essas instituições independentes serem um maior percentual da economia, né? Se a gente pega até a Índia, a gente percebe que lá a maior parte dos investidores indianos investem em instituições não bancárias. Nos Estados Unidos é até engraçado. Poxa, se você senta lá para conversar você está numa mesa de bar com vários amigos americanos e você fala que você investe dentro do banco no Brasil ou na poupança no Brasil, provavelmente seu amigo brasileiro, esses amigos americanos, eles vão te achar estranho, vão te achar um alienígena, porque só o ato de você investir no banco já é muito estranho quando a gente olha de impacto, de percentual na economia, né? O percentual de alocação de patrimônio. E esse fator, galera, ele é muito interessante, porque, poxa, eu já estou aí no mercado financeiro há 5 anos e eu tenho visto esse percentual aumentar cada vez mais. E vocês mesmos, acredito que, por estarem nessa sala aqui, também estão vendo isso, né? Não é à toa que nos últimos 5, 10 anos, cada vez mais a gente vê influencer que fala sobre investimentos, a gente vê lá um youtuber que fala sobre investimentos, poxa, a gente vê lá a Natália Arcuri do Me Poupe falando disso, a gente vê o Primo Rico falando disso, a gente vê lá Matheus Perini falando disso, a gente vê lá como que é o nome do rapaz? Favela Invest fazendo isso, porque cada vez mais esse desejo de falar de investimento, esse desejo de falar, ele tem atraído o brasileiro. O brasileiro está buscando esse tipo de informação. E o que acontece quando a gente percebe isso? A gente tem no Brasil uma massa de pessoas que estão na parte preta aqui no nosso círculo, né? E o movimento que vem acontecendo ano após ano é essa redução do quadro preto para o quadro marrom aqui, que é o nosso... Deixa eu apontar, acho que fica mais fácil. Então a gente vê cada vez mais aumentando esse quadradinho. Com esse aumento, é natural que aquele investidor que sempre investiu no banco, sempre guardou as suas finanças lá na poupança, sempre guardou lá num título de capitalização, ele vai precisar, precisará de um profissional que já está no mercado financeiro ajudando nessa transição. Então, não é à toa que a gente percebe que cada vez mais os próprios bancos, eles têm reduzido os times de atendimento ao cliente, porque cada vez mais a demanda tem sido menor. Esse cliente agora ele está ficando mais educado, ele está consumindo mais conteúdos de investimento. Então, cada vez mais ele está consultando lá esses youtubers que eu falei. E aqui eu trago algumas manchetes para vocês, manchetes recentes, inclusive, de instituições aí gigantescas que a gente conhece, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa, diminuindo o seu quadro de gerentes, seu quadro de profissionais lá nas agências, porque cada vez menos tem tido a demanda para esses profissionais. Em contrapartida, a gente vê um número crescente desses investidores chegando na bolsa de valores, chegando no mercado financeiro. Então, é um movimento que, como já trouxe aqui para vocês, ele tem crescido passo a passo. Quando a gente olha para esse investidor, a gente tem 3 tipos de investidores, né? A gente vai ter o investidor conservador, o moderado e o arrojado. Por que eu gosto de trazer essa definição dos 3 tipos de perfis? Porque quando a gente fala de mercado financeiro, principalmente para quando a gente não atua no mercado financeiro ou nunca investiu, a gente pensa que mercado financeiro é aquilo que a gente vê no Jornal Nacional, lá, William Bonner falando de ação. Ação, pô, vou comprar, vai subir, vai cair, vai subir mais, é Petrobras, é Vale, e não. Ação, essa coisa de sobe e desce, ela é um percentual pequeno do mercado financeiro, relevante mas o mercado financeiro ele é muito mais amplo quando a gente fala de investimento. O próprio
o próprio investidor ele consegue construir a sua visão de mercado a partir dos desejos dele. Poxa, eu posso ter dois investidores, uma pessoa que é muito conservadora, ou seja, uma pessoa que não quer ver o patrimônio dela, aquele dinheiro que ela tem, variar R$ 1 para baixo, como eu posso ter aquele investidor que ele não tem problema ver essa variação para baixo do patrimônio dele, sabendo que pode ganhar mais. Então, o mercado financeiro ele vai ter diferentes entradas, vai ter diferentes investimentos para cada perfil. Então, por isso que quando a gente olha para esse gráfico aqui e se pergunta, poxa, por que no Brasil a gente tem isso? É muito pela essa falta ainda de conhecimento e é muito pelo papel educacional que tem acontecido de mostrar para esse investidor que não é só a ação, não é só aquela fala do William Bonner que a bolsa subiu 10%, a bolsa fechou em baixa. Não, isso é só um pedaço do mercado financeiro. Então, a gente vai ter desde o perfil conservador, que é esse cara que não quer nem variar, tem o moderado, que é meio a meio, e tem esse arrojado, que é a pessoa que, de fato, quer olhar para a ação, quer olhar para a bolsa, quer ficar olhando se subiu, se caiu o papel. Falando um pouquinho de tendência para vocês ainda, pessoal. Quando a gente fala de mudança de tendência, não é só achismo. Isso já vem acontecendo e as projeções, como eu já mostrei ali dos bancos, das instituições, ela vem reforçando isso. Em novembro de 2021, novembro ou outubro de 2021, o jornal Valor publicou essa matéria, que é a briga pelo investidor, onde mostrava o percentual dos investidores, o comportamento desses investidores daqui para frente. Então, a gente podia ver que o Itaú lá tinha 17% dos investidores que investiam patrimônio, né, dentro da instituição, e esse percentual vinha caindo, e a projeção é que 2025 chegasse a 13%. E isso acontecia por todos os 5 bancos financeiros no Brasil, desde Santander até a Caixa lá, que terminaria o ano meio praticamente diminuindo metade ali do tamanho de percentual de mercado, né, que a gente chama de market share. Enquanto isso, as instituições independentes ou as corretoras, né, elas vinham crescendo esse market share dela, chegando em algumas como a própria XP aqui, que no final de 2025 ela praticamente ia dobrar o market share dela dentro do mercado financeiro. E aí a gente vai ter BTG também dobrando, Genial aqui dobrando, mas as duas principais aqui, XP e BTG, liderando a maior concentração dos investidores no mercado financeiro. Dentro do mercado financeiro, a gente vai ter posições e vão ter estruturas para todo tipo de perfil. Eu posso ter aquele perfil muito comercial, que é aquela pessoa que, poxa, ela atua comercialmente, a pessoa provavelmente, ela, antes de entrar no mercado financeiro, ela atuava com vendas, ela estudava sobre vendas, ela tinha um negócio que ela atendia pessoas e ela consegue adentrar o mercado financeiro. Eu vou ter a pessoa que tem uma relação muito mais analítica, então a pessoa ela vai fazer projeções de mercado, ela vai olhar para relatórios de empresa e vai tentar fazer uma projeção dos impactos dessa empresa no valor dela. Essa pessoa também ela vai começar a olhar para indicadores macroeconômicos e tentar colocar numa simulação, numa projeção econométrica de impacto para uma carteira de investimento. E eu vou ter pessoas no meio a meio, que é aquela pessoa que ela vai ter atuações analíticas e ela também vai ter contato com os clientes. É uma posição que, pelo exemplo, a pessoa ela tem que fazer uma análise de uma empresa, então analisar se investir no investimento X é bom e ele vai ter que passar essa informação para o investidor. Então, perceba como o mercado financeiro ela tem diferentes perfis para diferentes pessoas. Matheus, qual que é a formação que as pessoas têm aí? Qual que é a formação? Poxa, tem que ser economista, tem que ser matemático, tem que ser físico.
E, galera, a resposta é que não tem uma formação, não tem hoje uma, uma, uma faculdade de mercado financeiro, né? Vamos dizer assim. Diferentes profissões, diferentes profissionais que eu conheci, excelentes, passaram por diferentes formações, né? Eu vou ver muito, o que, que eu vou ver muito no mercado financeiro? É sim economista, até mesmo pela graduação, vou ver também engenheiros aí diferentes engenharias, né? Desde civil, mecânico, químico, porque é muito mais o conhecimento quantitativo que essa pessoa trouxe, ela consegue aplicar no mercado, né? Também vou ver advogados, vou ver eu acho que eu pessoalmente conheci poucas pessoas da área de saúde que entraram no mercado financeiro, mas eu sei que tem. Inclusive, eu tenho um grande amigo que ele era veterinário e adentrou o mercado financeiro. Então, percebam como o mercado financeiro ele acaba sendo bastante democrático nesse sentido de porta de entrada ali em uma das posições. Claro que cada vez mais a pessoa tentando adentrar numa posição analítica, mais as skills analíticas, qualitativas, elas vão ser mais importantes. É muito difícil eu ver uma pessoa que está fazendo uma transição de carreira da área da saúde adentrar numa primeira profissão como analítico. É mais fácil essa pessoa entrar como comercial, ela aprender nesse período comercial estratégias, aprender o conhecimento técnico e ela ir avançando para o lado analítico. Ao mesmo tempo, eu vejo analítico vindo para esse lado. Não existe o melhor, não existe o pior, existe o que mais faz sentido para a pessoa e onde ela mais se encontra. Todas as profissões, elas estão muito em alta, tanto comercialmente como analíticos atuam dentro de diferentes patamares das instituições. E, Matheus, como que eu faço, então? Poxa, entendi que o mercado está quente, entendi que existe uma demanda ali pelos investidores para adentrar o mercado, as pessoas estão buscando o mercado financeiro, né? Como que faz, então? Qual que seria o primeiro passo para que eu comece a me preparar para esse mercado? Dentro do mercado financeiro, pessoal... Matheus, Oi. se me permite, não sei se você acabou passando por essa pergunta, daí já, de repente, dá para conectar com a sua fala. O José Henrique, ele é bem assíduo aqui, onde ele já estava conosco. Ele pergunta o seguinte: tenho uma dúvida. Você concorda que para atuar como assessor de investimentos é necessário ter já um network de pessoas que possuem capital alto para investir? Boa, ótima pergunta. Essa pergunta é até especial para mim, porque quando eu entrei no mercado financeiro, eu entrei para ser assessor de investimento. Eu tenho lá a certificação como assessor de investimento, atuei como assessor de investimento, e eu brinco com todo mundo que se eu fosse seguir o padrão de assessoria de investimento, que é você trazer seu networking, trazer as pessoas bem relacionadas que você conhece, depois de 2 anos como assessor e com muita sorte lá, talvez eu conseguiria ter 20 mil reais assessorados. E não foi isso que aconteceu, né? Durante a minha jornada ali como assessor, eu trabalhei com 2 anos como assessor de investimento e acumulei sobre assessoria de investimento um patrimônio somado de todos os meus clientes, né? Algo próximo de 100 milhões de reais. Então, quando a gente olha para o formato padrão da assessoria de investimento, que é eu ir na casa dos meus amigos, fazer uma lista de casamento, ligar para essas pessoas, tentar trazer para os investimentos, é sim importante você ter esse contato com um bom network. Só que cada vez mais a gente está vendo escritórios, e aí até mesmo já falando da SVN, em que o escritório vai permitir que esse assessor ele tenha contato com pessoas que têm um patrimônio. E aí o papel do assessor é conseguir converter essa pessoa para a sua assessoria. Então, se a gente olhar para resumindo, se a gente olhar para o padrão tradicional de assessoria, onde eu trago meus contatos para o escritório, sim, preciso de network. Agora, se eu olho para um escritório onde ele provém esses contatos para que eu consiga atuar como assessor, aí não precisa. Aí foi o meu caso, foi como eu montei a minha carteira de assessoria.
Perfeito? Eu não estou vendo o chat. Não tem mais alguma pergunta? Não? Tá bom. Se eu já falei de assessor, vamos começar por ela, então. O assessor de investimento, aqui é o nosso amigo aqui conhecido como Ancor, que é a certificação para você ser assessor de investimento. O papel dela é ser... o assessor de investimento, ele é esse profissional que ele acaba sendo a pessoa que é o grande orientador do novo investidor. Então, é uma pessoa que ele é vinculada a uma corretora, no meu caso, e no caso do meu escritório, é a corretora XP, e todos os clientes que eu atendo, que o escritório atende, eles possuem contas na XP Investimentos. E o meu papel como assessor é olhar para a XP e começar a fazer uma curadoria do que faz sentido para o meu cliente. Poxa, se meu cliente tem um perfil moderado, eu tenho que direcionar investimentos moderados para ele. Se o meu cliente tem um perfil conservador, eu direciono investimentos conservadores para esse meu cliente. E a partir disso eu consigo que esse meu cliente, ele fique satisfeito com a rentabilidade do investimento dele, ele satisfeito, ele vai recomendar o meu trabalho para outros amigos e familiares, e ali, reforçando ainda a pergunta, eu continuo crescendo a minha carteira de cliente a partir de recomendações. Então, essa é a profissão de assessor de investimento, e para você começar a profissão, você tem que ter uma certificação. Essa certificação chama Ancor, e ela hoje é a certificação que você não precisa já estar graduado para tirar ela. Você pode tirar durante a graduação sem problema. O único pré-requisito é ter terminado o ensino médio. Já que a gente começou aqui... Oi, pode falar. É excelente. Inclusive, já respondeu a pergunta do Wallace Mazeu, que ele perguntou qual é o melhor caminho para entrar no mercado financeiro? Qual graduação é mais próxima da área financeira? Eu acredito que já respondeu ele também. Isso, perfeito. Na linha ali de... não tem a principal, né? A gente vê mais as qualitativas, engenharias, economia, matemática, direito, mas quando a gente fala principalmente da assessor de investimento, de áreas que começam pelo comercial, não tem nenhuma graduação que fale que você vai dar certo ou não. É muito mais ali a questão de você conseguir trazer esse lado comercial para o seu trabalho, quando a gente fala nessa ótica mais comercial ali do gráfico que eu mostrei. Boa. Outra certificação, pessoal, é a CNPI. Eu vou falar das principais aqui, mas fica a dica aqui depois para vocês olharem com mais calma. A CNPI, ela é uma certificação em que o papel principal é você assumir a profissão de analista. O que faz o analista? Tirando o lado óbvio que é analisar, né? Você vai analisar investimentos. O seu papel é dizer, esse é bom, esse é ruim. Compra, vende. Então, para quem já viu o filme de mercado financeiro, né? Que fica, compra essa, vende essa. Quem faz isso é o analista. O analista, ele não atende pessoas, ele apenas produz relatório falando esse investimento é bom, esse investimento é ruim. Então, ele tem que acompanhar muito uma empresa. Poxa, ele vai olhar para a ação lá do Banco do Brasil e vai olhar se o Banco do Brasil está sendo bom, se o Banco do Brasil está sendo ruim, o que o Banco do Brasil tem que melhorar, quanto você acha que tem que vender, quanto você acha que tem que comprar. CGA... Peraí que tá faltando a voz aqui. A próxima é a CGA. A CGA, ela é uma certificação que aí ela já tem um pré-requisito maior do que as outras. Ela e a CFP, vamos dizer que ela já é um patamar 2 ali das certificações, em que o pré-requisito delas normalmente é que você já tenha uma graduação e você já tenha experiência no mercado financeiro. Se a gente olha para a CFP, você tem que ter pelo menos ali 5 anos já trabalhando no mercado financeiro para tirar ela. Ela vai ser um passo 2 da assessoria de investimento, em que você se torna um planejador financeiro. Então, além de você olhar para a instituição, o que faz sentido, você começa a ter uma visão ainda mais macro do cliente. Você vê muita certificação para aquele assessor que ainda está evoluindo na assessoria, ele quer dar um próximo passo de uma certificação
para ele. Para início, já é um pouco mais complicado, tanto ela como o CGA. Vale estudar para o conhecimento, mas você não consegue a certificação de início. A CGA já é mais voltada para gestão de terceiros, então essa aqui é onde o cliente ele fala assim, olha, não quero saber dos meus investimentos, fulaninho, pegue esse dinheiro e faz como você quiser. É basicamente isso. Então, a pessoa que faz isso, ela tem que ter uma certificação, ela é acompanhada pelo mercado financeiro. E aqui, galera, toma um cuidado muito grande. Algo que tem, poxa, imagina que todos vocês aí já foram impactados lá pelo Instagram, aquelas propagandas lá de fiz meu dinheiro multiplicar, eu vou te ensinar como. Cara, não cai nisso, isso aí é furada. A pessoa que ela tem condição para falar o que você tem que fazer é uma pessoa que tem uma certificação de CGA. É uma certificação para gestão de patrimônio de terceiros. Tanto o CEA como o CPA vão ser mais voltadas ali para pessoas que estão querendo adentrar ao banco, gerente de banco, assessor de gerente de banco. Então, é mais voltado para esse caminho. Galera, quando a gente fala dessas certificações, a gente também fala sobre momento de cada cliente, né? Eu falei um pouquinho para vocês sobre o perfil do investidor brasileiro, conversamos também um pouquinho sobre quem são, né? Conservador, moderado, agressivo, e agora chega um momento que a gente tem que entender também as fases desse investidor. Por quê? Cada fase, ela traz uma necessidade diferente para esse investidor. Então, normalmente, quando a gente está conversando com investidores que, dentro das certificações que a gente falou, a gente vai conversar com investidores de um segmento mais específico. Por exemplo, estou falando muito de day trade, né? É algo que, poxa, o primeiro contato no mercado financeiro acaba sendo day trade, a gente ouve muito, acha que é mil maravilhas, quando vai fazer na prática perde dinheiro. Esse é o meu caso. Então, quando a gente conhece o mercado financeiro é pelo day trade. Normalmente, quem está começando pelo day trade são os investidores mais jovens, são os investidores que estão acumulando patrimônio. Então, eles querem que o patrimônio cresça o mais rápido possível, porque eles estão numa fase que estão construindo família, construindo patrimônio. Então, normalmente, são as profissões, as certificações que mais vão ter contatos com eles, são aquelas certificações que você vai ter um contato comercial, mas é um comercial voltado para renda variável, para essa parte de ações, principalmente para as pessoas que estão começando ali nessa jornada. Quando a gente já vai avançando aqui para meia-idade e aposentadoria, a gente já está falando de um acompanhamento mais voltado para a vida do investidor. Então, perceba como aquela frase que eu falei mais cedo, né? Não é só falar de ação. Olha como no mercado financeiro a gente fala de aposentadoria, a gente fala de proteção da família, que é a questão de seguro, a gente fala de sucessão patrimonial. Poxa, passar por um inventário é uma das coisas mais traumatizantes, e o assessor de investimento, o profissional do mercado financeiro, ele ajuda o cliente a passar por essa fase, constrói as ferramentas que vão permitir essa pessoa ter uma sucessão ali, um inventário mais tranquilo. Ela também prepara aquela pessoa que, poxa, ela sabe que ela não pode depender do INSS para se aposentar, então ela prepara desde o início com esse investidor uma relação em que lá na frente, quando ele chegar na idade de aposentadoria, ele acumulou um patrimônio que vai permitir que ele tenha uma renda extra, além da aposentadoria, do INSS, além do aluguel que ele tem do imóvel. Então, o profissional do mercado financeiro, ele não é só focado em ação. E isso é a grande mensagem que eu queria passar para vocês nesse mini curso, que não é só aquelas números, aquele sobe e desce verde. O mercado financeiro ele é amplo, ele tem várias formas de você entrar nela. Se você entrar em uma delas que vai ficar só em ações, você vai falar só de ações. E não tem problema, você pode fazer isso. A questão é que você pode ajudar o seu cliente, pode ajudar a pessoa de diferente maneira, em diferente fase de vida. Aqui um pouquinho da assessoria, né? Já falei ali respondendo a pergunta. E é basicamente isso, pessoal. A ideia é falar para vocês um pouquinho da SVN agora, né? A SVN é um escritório de investimento, nosso trabalho é muito...
todas as pessoas na SVN são assessoras de investimento, então é muito naquela linha de pegar a pessoa que está investindo no banco, pegar na mão dela, sentar junto e falar, pô, vem cá, vamos investir em XYZ, porque é isso que você está precisando, é isso que você falou que precisa nesse momento. Galera, da minha parte é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Oi, então, o Rodolfo Molnar perguntou, né? Um lugar bom para aprender. Na verdade, ele fez um comentário, mas eu acredito que vai em linha com o que você falou de educação, né? Ele falou o seguinte: um lugar bom para aprender sobre investimentos é o site da Ambima, na parte Educar. Ele falou que há muita coisa gratuita lá. Perfeito. Ambima, o próprio Mais Retorno que eu falei aqui mais cedo, portais ali. Hoje tem muito portais de investimento. No próprio YouTube, eu citei aqui algumas pessoas, né? O Thiago Nigro, a Natália Cury, o Favela Invest, Bruno Perini. Então, são todas as pessoas que falam sobre o YouTube, sobre investimentos. Claro que tem outras pessoas que falam mais técnico ainda, mas essas pessoas, acho que vocês começando por elas, já ajuda muito para vocês terem a base. Eu acho que o mais importante é ter a base de investimento e depois continuar crescendo ali, mais técnico, mais a fundo. O José, que citou o Investidor Sincero, também uma ótima pessoa também. O Gabriel Loni pergunta: é obrigatório ter a Ancord para entrar? Boa. Acho que cortou aqui, mas eu vi a mensagem, Jorge. Não é obrigatório. Hoje a SVN ela tem um programa de formação de assessores. A gente está localizado hoje nas cidades do Paraná, né? Então, em Curitiba, Maringá, Londrina, São Paulo, principalmente nas cidades. Tem mais unidades, mas que tem um programa de formação são elas. E a gente tem um programa de formação de 1 ano, onde a pessoa começa não precisa ter Ancor no começo. Então, ela tem um período de 180 dias para tirar a Ancor depois que ela já está no programa. Então, ela sente um pouco como que é o mercado, vê como que é a rotina do escritório e vendo que faz sentido para ela, ela tira a Ancor ali e segue na formação. Vou mandar aqui o site para vocês ali, para quem tiver interesse. Deixa eu ver. Excelente. Se você desejar falar um pouquinho mais sobre o Mais Retorno, fique à vontade, Matheus. Perfeito. Deixa eu pegar só o link aqui. Prontinho, mandei aqui o link. Bom, pessoal, a Mais Retorno, ele é um portal que ele nasceu aí há um pouco mais de 6 anos, e ele é um portal que hoje ele é um dos principais portais de investimentos que fala sobre investimentos, né? Então, além de ser além de ter um time editorial que traz notícias do mercado financeiro todo dia, a gente ainda tem um time de pessoas que são especialistas em determinados assuntos. Pô, falar de finanças pessoais, falar de fundos, falar de renda fixa, falar do que está acontecendo no mercado, né? Então, o Mais Retorno, a gente surgiu lá atrás com esse princípio. Hoje, o Mais Retorno, ele recebe, em média, mais de 1 milhão de visitas por mês, e muito na linha de tentar fazer essa educação financeira. E com o principal pilar que a gente tem ali, eu acho que é por isso que eu recomendo, sou um pouco enviesado na recomendação, mas vocês entrando vão ver, é muito na linha de tirar o financeis da fala, né? Até nessa minha fala aqui, durante a fala, eu tentei ao máximo tirar todos os termos técnicos que podem existir no mercado financeiro. Então, esse é um dos pilares do Mais Retorno, é dar essa base de conhecimento e também tentar traduzir o que acontece. E aí a gente vai ter desde canal no YouTube, até podcast, até alguns treinamentos que estão disponíveis lá na plataforma e também ali vários e-books que falam sobre investimentos, como o investidor especialista, como começar a investir. Então, galera, é bastante coisa que tem ali realmente, a gente faz isso há 5 anos, todo dia postando conteúdo, já tem uma legião aí de fãs e vai ser um prazer ter vocês ali também para estudar um pouquinho sobre investimentos. Matheus, aproveitando a sua fala sobre as certificações, né? Eu sou aficionado também por mercado de capitais, sou formado em economia, com dissertação em RED, então eu tinha que estar nessa sala de algum jeito. Um pouquinho
De repente, falar um pouquinho sobre os conteúdos que são exigidos em cada certificado para ambientar um pouco o pessoal que nos assiste, porque começa ali na CPA 10, né, e vai até o CFP, e cada um exige um nível de conhecimento, né? De repente o pessoal já, isso aqui eu já entendo, isso aqui eu não entendo, onde que eu busco esse conhecimento? Boa, perfeito, Jorge. Cada certificação vai puxar para um assunto específico, né? Normalmente elas têm ali alguma legislação específica que fala sobre aquela profissão, né? Então, o assessor de investimento vai ter uma lei que fala o que faz um assessor de investimento. Então, é importante dar isso. O analista vai ter uma lei, o CFP vai ter uma lei. Então, todas vão ter a parte específica. O que normalmente é mais comum para todos é um conhecimento de economia, então conhecimento macroeconômico, poxa, entender qual é o impacto da Selic na economia, entender qual é o impacto da inflação na economia. Então, se a pessoa já tem um pouco mais de proximidade com o assunto economia, ela já tem uma facilidade ali em alguns módulos, né? Normalmente todas as certificações são provas alternativas, né? Algumas são 2 dias, outro 1 dia, e elas normalmente pedem ali um mínimo de acerto. Então, elas são divididas por módulos. Um módulo de conhecimento amplo, um módulo de economia, e aí outras já vão entrando mais a fundo sobre investimentos. Por exemplo, você vai ver como o investidor utiliza a renda fixa, fala um pouco de perfil. Estou conversando com um investidor que é conservador. O que normalmente se apresenta para esse perfil conservador? Estou falando com um perfil jovem, o que normalmente se espera dele? Então, conhecer ele sobre economia vai ser útil em todas as certificações. Algumas você vai ter que ser muito mais a fundo a economia, né? Por exemplo, o analista. O analista ele tem que saber todos os impactos de um relatório Focus para conseguir entender se a empresa que ele está analisando ela vai ter um impacto positivo ou negativo da projeção. Agora, um assessor de investimento, ele precisa ter um conhecimento econômico muito mais básico, porque ele não precisa sentar, analisar o relatório Focus. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar uma análise pronta de um analista. Então, normalmente as profissões, elas trabalham sempre em mão dadas, um complementando o trabalho do outro. Então, eu estudaria ali, principalmente o básico os fundamentos dos investimentos, né, os pilares dos investimentos, um pouco sobre essa visão mais macroeconômica, e aí focada muito mais também, aí dependendo da certificação, aquela classe específica de que você vai estudar. Quero seguir para uma área comercial, isso. Quero seguir para uma área mais analítica, isso. Quero seguir para uma área meio a meio, esse outro. Então, essa seria a minha dica de estudo ali, para quem quer entrar em uma dessas certificações. E, basicamente, conversar com pessoas que já têm elas, né? Acho que uma das coisas que eu mais fiz quando eu entrei no mercado financeiro é jogar lá no LinkedIn. Assessor de investimento, CFP, CGA, e mandar uma mensagem. Perguntar, poxa, como que você fez? O que você recomenda? Onde você estudou? E isso tudo me ajudou bastante lá atrás e tenho certeza que pode ajudar vocês também. Uma última dica, hoje está muito mais fácil você encontrar cursos para essas certificações. O mercado de certificações, de certificação, está bem aquecido. Então, se você você pode encontrar muitos cursos gratuitos já sobre elas. Então, depois joga no Google, curso gratuito CFP, curso gratuito CNPI, que você vai encontrar. Se não, no Google, no YouTube, tem bastante. A Andressa, ela pergunta o seguinte: se investe, por qual razão, Matheus? Acredito aqui que seja, você investe com objetivo, comprar um imóvel, viajar, qual que, de repente, é o objetivo médio dos clientes, né? Boa, legal. Vai variar bastante, Andressa. A gente vai ter um investidor que ele foca muito na aposentadoria dele, então ele quer acumular o máximo de patrimônio para quando ele se aposentar, ou seja, parar de trabalhar, não ter mais renda do trabalho, ele só utilizar o patrimônio que ele acumulou. Então a pessoa consegue fazer isso planejando desde cedo. Vai ter a pessoa que ela quer comprar um imóvel, então, ou é aquela coisa, ou ela vai lá, faz um financiamento e paga uma taxa e acaba pagando 3 imóveis nesse financiamento, ou ela se prepara e acaba pagando menos no apartamento, porque ela fez esse dever de acumular com o passar do tempo. Vai ter um investidor que ele também poupa para os filhos. Ele já tem lá a reserva dele,
e aí ele quer preparar para a faculdade do filho. Então, ele começa desde cedo, desde quando a criança nasce, ele começa lá a guardar um dinheiro para quando chegar em 18 anos, esse filho utilizar para uma faculdade, para pagar a faculdade dele. Se entrar numa faculdade pública, poxa, para dar um presente, uma viagem. Então, vai ter diferentes objetivos dos investidores, mas é sempre essa escolha de abrir mão de usar o dinheiro agora para usar o dinheiro lá na frente. E aí, poxa, deixar que esse dinheiro rentabilize mais para ser usado lá na frente. E, como o José falou ali, é liberdade financeira, né? Poxa, você não precisar trabalhar para você ter a sua renda no final do mês. Com o dinheiro acumulado, poxa, no final daqui 20, 30 anos, você só vai ter a sua renda do mês pelos seus investimentos, porque eles estão rendendo a partir disso. E isso é uma escadinha. Eu até gosto de trazer um exemplo que normalmente o pessoal me pergunta, né? Pô, Matheus, então investir é uma roleta russa, né? É igual um cassino. Eu falo, não, investir é uma coisa chata. É diferente de você ficar lá vendo sobe e desce da ação. Isso vai ter pessoas que fazem? Vão. Mas isso é igual, de fato, isso é cassino. Mas essa pessoa que pensa na aposentadoria, que pensa em construir o patrimônio, é igual ver a grama do jardim crescer. É muito devagarzinho. Principalmente no começo, acaba sendo até chato, porque você coloca lá, você deixa de gastar aquele dinheiro e espera que vai dobrar rapidamente. E não, no começo é mais difícil ainda. É um pouco do efeito dos juros composto, né? Quanto o juros composto ele é muito favorável para aquela pessoa que deixa por muito tempo o investimento. Então, no começo ele é lento. Aí depois a pessoa começa a ver o resultado dessa acumulação de patrimônio. Matheus, nós ouvimos hoje que o brasileiro não tem, né, por hábito investir e que nós temos a figura do bancário oferecendo investimento, né? Não tanto por sociedade corretora ou por agentes autônomos, é uma estrutura mais... é uma jabuticaba brasileira. Então, o Derek pergunta o seguinte, a profissão de bancário é uma profissão que está em queda? Em queda eu acho muito difícil. Principalmente por demandas, né? Por exemplo, hoje o que tem de acontecer é tirar uma das coisas a mais que o gerente de banco faz. Porque o gerente de banco hoje ele faz muita coisa. Ele tem que falar sobre cartão de crédito, tem que falar sobre a conta corrente, tem que falar sobre o seguro do carro, falar sobre o Pix que deu problema, falar sobre 1 milhão de coisas, e uma das coisas a mais é investimento. Então, por isso que normalmente o gerente de banco ele fica muito limitado quando ele fala de investimento e acaba que é mais fácil para ele, não é maldade do gerente ou nada, é mais fácil para ele falar para você deixar o patrimônio na poupança ou em algum ativo do banco, porque ele tem 1 milhão de coisas para fazer. O que tem de acontecer é que esse assessor que fala de investimento, que dentre as 1 milhão de coisas que ele faz, ele fale menos, porque agora tem mais pessoas falando de investimentos. Tem mais pessoas, tem pessoas que só fazem isso, né? Eu não falo de cartão de crédito com o cliente, eu falo só de investimento. Eu começo o meu dia, eu vou até o final do dia falando de investimento. E aí, por isso que deve ter mais essa mudança de características de trabalho do que acabar a profissão de gerente, do que qualquer outra coisa. Excelente. O Estevam e a Ellen, eles fazem uma pergunta que eu acredito que a gente pode uni-las. O Estevam, né? Falando em aposentadoria pela previdência privada ou nos investimentos de pouco risco, é possível se aposentar antes dos 50 anos? E a Ellen pergunta, Matheus, é possível ter um bom rendimento e ainda assim ter segurança? Boa, ótimas perguntas, pessoal. Sim, é um pouco dos perfis, né? Por exemplo, eu trouxe para vocês 3 perfis, conservador, moderado e agressivo. O conservador, ele vai prezar sempre por segurança. Então, quando ele preza sempre por segurança, ele abre mão de outras coisas, ele abre mão de uma rentabilidade maior, de ganhar mais dinheiro, porque ele quer mais segurança do que risco. Agora, quando eu olho para o outro extremo, eu vou ver uma pessoa que abre mão da segurança, ou seja, ela está disposta a perder um pouco de dinheiro, então variar um pouco do patrimônio dela para tentar ganhar mais dinheiro mais rápido. Então, a gente vai ter esses diferentes perfis. Uma regra de bolso, falando em aposentadoria em 50 anos, que eu gosto de passar para os clientes de forma bem conservadora, é pensar no valor que a pessoa quer ter mensalmente quando ela se aposentar.
e multiplicar por 250. Então, imagina só, poxa, Matheus, eu quero ter R$ 2.000 todo mês caindo na minha conta quando eu me aposentar. Para isso, você precisa ter, deixa eu fazer aqui um cálculo, 500 mil daqui a, sei lá, se tenho 20 hoje, daqui 30 anos, eu tenho que ter acumulado R$ 500.000 em investimentos, para todo mês cair 2.500 na minha conta, além dos 500 mil que eu tenho. Então, por isso que é um trabalho muito de curto prazo. Quando você vê aquela notícia de ganha 30% ao mês, não existe, galera. Isso é lenda. Até uma brincadeira que a gente fala que, cara, se alguém fala que existe um investimento que é seguro, que rende muito e que você pode resgatar a qualquer momento, provavelmente é uma pirâmide, é um crime financeiro. Isso é crime, tem punição criminal para isso. Então, o investimento ele é longo prazo e dá sim para se aposentar aos 50 anos, vai depender muito de duas coisas. Rentabilidade, perfil que a pessoa adota. Eu falei aqui de 250 vezes falando do perfil conservador. Se eu estou falando do agressivo, eu posso estar falando de 200 vezes. Então, eu estou falando de rentabilidade e estou falando de recorrência de aporte. Um bom investidor, ele também é um bom poupador. Então, se todo mês a pessoa vai lá e coloca sempre um dinheiro, todo mês investido, é natural que ela vai chegar nesses R$ 500.000 mais cedo do que uma pessoa que investe um mês, depois não investe outro, depois investe menos. Então, um bom investidor, ele também é um bom poupador. O José Henrique ele faz uma pergunta aqui, extrapola um pouquinho o nosso conteúdo, mas, aí você fica livre para comentar ou não, tá? Ele pergunta o seguinte: na SVN, vocês também trabalham com criptomoedas? Legal, ótima pergunta, Jorge. Vou falar de forma geral, na SVN também vai se encaixar nessa regra. Como criptomoeda ela é um investimento que ele não é regulamentado, né? Ele não tem uma regulamentação que vem lá da CVM. A CVM é o policial do mercado financeiro. Os escritórios, as corretoras não trabalham diretamente com criptomoedas. Na verdade, quando a gente fala de bancos, corretoras, ninguém trabalha com criptomoedas. Normalmente, a instituição tem que ter algo fora para fazer isso. A SVN não tem, a gente utiliza alguns meios quando o cliente quer investir nisso, mas são todas dentro da CVM, todas as formas que a CVM permitiu para o investidor. Agora, diretamente, poxa, tem a criptomoeda A, criptomoeda B, criptomoeda C, como eu equilibro, isso a gente não faz. Excelente. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta para o Matheus? Aproveitem, hein? Investimento é um tema sensacional. Dá para falar por horas, né, Jorge? Eu sou suspeito, eu sou moderador, eu fico na minha. Mas se eu abrir a boca, a gente atravessa a madrugada aqui. Vai. Pessoal, mais alguma pergunta? O Rogério Almeida, perdão. Matheus, tenho 42 anos, tenho expectativa de ter uma aposentadoria aos 60. Se eu começar a poupar hoje, qual é o valor que devo começar? Boa. Quando a gente fala de investimentos, estou rindo ali do comentário da Nayara. Quando a gente fala de investimentos, principalmente na verdade, quanto mais distante a gente está de um objetivo, é muito difícil a gente prever exatamente quanto que um patrimônio vai atingir. Claro, se a gente está falando de um perfil conservador, é mais fácil. Agora, um moderado, um pouco mais difícil. Então, quanto mais distante a gente está do objetivo, é muito mais difícil saber quanto que vai estar lá na frente. Por exemplo, é a mesma coisa que eu falar, poxa, Matheus, se eu começar a guardar dinheiro hoje na poupança, quanto de dinheiro que eu vou ter daqui 15 anos? Vai variar quanto que for a poupança nesse período, então varia muito. Uma coisa que eu recomendo ali pro Rogério é utilizar, eu vou mandar aqui, uma calculadora de juros compostos. Eu vou compartilhar aqui a tela rapidinho e eu mostro para todos vocês. Basicamente, o que funciona a calculadora de compostos? Ela traz para a gente uma simulação muito básica de como pode ser. Então, por exemplo, vou começar a guardar dinheiro hoje e eu tenho, sei lá, R$ 5.000 guardado. Eu estou me comprometendo comigo mesmo que todo mês eu vou tentar guardar R$ 350 também. Vou considerar aqui uma rentabilidade, pessoal, considera uma rentabilidade aqui é totalmente, essa parte é totalmente achismo, né? Então, vou considerar 1% ao mês. Hoje, não é tão impossível, mas é achismo total ainda. E o período, então, o período aqui era de 15 anos, né? Então,
Não quero ligação. Tá, ver resultado. Então, o que eu vou ter? Olha só que legal. Então, no final desses 15 anos, eu vou ter acumulado um patrimônio de 204 mil e vou ter investido apenas 68. Pô, Matheus, de onde veio o restante, então? Veio da rentabilidade. 136 mil foi de rentabilidade dessa pessoa, nesse exemplo que eu fiz. E aí mostra um pouquinho para a gente, olha o patrimônio que ela cresce. Hoje a poupança, ela está rendendo, vamos ver aqui, rentabilidade, poupança. Joguei aqui no Google. Ué, eu sei, mas eu só quero mostrar para vocês que é fácil de encontrar aqui. Aqui. Então, a rentabilidade da poupança, 0,5 ao mês. Então, vamos simular essa mesma pessoa, só que em vez de ela investir e tá tentando buscar ali 1% ao mês, ela decidiu colocar na poupança. Então, ela vai botar a rentabilidade mensal de 0,5%, que é o que a gente acabou de pesquisar aqui no Google, no mesmo período. No final dos 15 anos, essa pessoa vai ter acumulado um patrimônio de 114 mil. Então, perceba como diminuiu quase 100 mil reais de uma rentabilidade para outra. Então, é uma forma de você tentar projetar isso. Agora, exatamente quanto vai ser, vai variar bastante ali dos cenários. O Estevão Dourado ele faz a seguinte pergunta, né? Aproveitando que estamos falando um pouquinho de longo prazo. Uhum. A tendência é a Selic permanecer em alta, pois agora está taxada acima dos 10%. Devo contar com esse valor da Selic para fazer planos de investimento a longo prazo? Boa. Essa aí, os economistas aqui vão adorar responder. Galera, a Selic, uma das coisas que eu brinco que acaba com a profissão de qualquer economista é tentar projetar dólar. E a segunda é Selic e inflação no Brasil. Mas a Selic ela acaba sempre sendo ali um mecanismo do governo para controlar a inflação, né? Se a inflação sobe muito, ele vai querer tentar diminuir isso, e uma das maneiras é através da Selic. Então, hoje a Selic está maior porque a inflação também está maior. Se lá na frente a gente vê a inflação menor, a Selic também vai cair. Então, é natural que ela tenha um movimento de sobe e desce. Depois você pode jogar ali no Google, que é histórico da Selic, você vai ver esse sobe e desce dela. O Brasil, historicamente, ela tem uma Selic alta, que é um patamar ali próximo a 8%, 10%, desde nos últimos 15 anos. No 2019, 2018, chegou no patamar mínimo, que era 2%, mas o Brasil tem um histórico alto de inflação, então, naturalmente, de Selic alta. Agora, considerar que vai ser sempre isso, não tem como. Vai variar muito de como a economia se comportar. Quanto maior a inflação, maior deve ser a Selic também. Excelente. O José Henrique ele pergunta o seguinte: sobre o mercado para assessores de investimento em Maringá. Apesar de ser uma cidade grande, ele está preocupado com relação à proporção da cidade. Há campo para assessor de investimento em Maringá? Boa, ótima pergunta. Vou até deixar mais amplo para todas as cidades, né? A gente viu ali que existe sim uma maior concentração de investidores na região sudeste, São Paulo, Rio, toda aquela região ali que é onde tem a maior concentração de investidores. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem muita gente em diferentes regiões que também possuem um patrimônio investido em bancos. Não é à toa que, poxa, a gente vai encontrar uma agência do Itaú em uma cidade pequena ou uma cidade média. Em cidades intermediárias. Então, vai depender muito daquela cidade. Maringá é uma cidade que ela é uma cidade que não é uma capital do estado, mas ela tem um PIB ali muito forte dentro do Paraná, né? Então, é uma região forte. Foi onde a SVN surgiu. Ela surgiu há 15 anos atrás. Hoje a SVN é a maior escritório do Paraná e está entre o terceiro e quarto maior escritório do Brasil. Então, tem sim, cada vez mais está ficando mais amplo. Hoje mesmo a SVN, ela não tem só clientes em Maringá. Hoje, desde a pandemia, na verdade, ficou muito mais fácil você atender clientes de qualquer região do mundo. A gente na SVN vai ter cliente que está hoje na Europa, na China, na Itália, e a gente atende aqui de Maringá. Então, esse é um dos benefícios dentro de todos os outros malefícios da pandemia, né, que permitiu que aquela assessoria ela fosse universal hoje, não só localizada na cidade. A gente, há um ano, abriu essa parte digital aqui em Maringá e tem sido muito benéfica. A gente, não é à toa que todo mês a gente traz novos assessores na cidade de Maringá.
Legal, muito bom mesmo. O Rogério Almeida ele pergunta em relação à aposentadoria. Ele fala o seguinte: Matheus, eu pago o MEI, é uma boa ideia ter uma aposentadoria complementar? Boa. Uh, sim, sempre vai ser um bom perfil, sempre vai ser importante você ter uma aposentadoria complementar. Mesmo que não seja aposentadoria mesmo, você não precisa ter um investimento aposentadoria, a previdência privada. Você pode ter essa aposentadoria complementar com investimentos que você guardou lá no bolso, guardou em algum lugar, porque isso vai te ajudar lá na frente. Eu acho que o quem perguntou mesmo? O Rogério do futuro, Rogério. o Rogério do futuro ele nunca vai reclamar do Rogério do passado de ter deixado um dinheiro extra. Então, sempre é importante, poxa, a gente atende empresário, atende funcionário público, atende MEI, atende autônomo, e todos eles têm um patrimônio que eles acumulam além da previdência pública que é feita de forma obrigatória, né? Então, é sempre importante, eu acho que o Rogério do futuro nunca vai reclamar. Nós podemos finalizar, de repente, com a pergunta do José Henrique e uma brincadeira aqui do André Souza. O José Henrique fala o seguinte: no longo prazo, o mercado de renda variável superou o de renda fixa e sempre ganhou da poupança? Aí o André Souza brinca falando o seguinte: no Brasil, até a renda fixa é variável. É isso aí. O Brasil, não é à toa que o pessoal brinca que ele, além de exportar suco de laranja, exportar soja, ele exporta uma coisa chamada taxa de juros, né? A gente tem uma taxa de juros, uma renda fixa, comparado com outros países emergentes, muito alta. Então, não é à toa que a gente tem uma entrada muito forte de dólar para o mercado financeiro brasileiro, que é o investidor lá dos Estados Unidos, lá de outros países, olhando para a renda fixa brasileira. Então, a renda fixa do Brasil ela tem uma vantagem, vamos dizer assim, para o investidor, mas para a economia, claro, tem 1 milhão de variáveis que não é positivo, como a gente já falou mais cedo. Então, a renda fixa brasileira é muito forte. Comparada com países como o Japão, em que a renda fixa acaba sendo quase negativa, você dá seu dinheiro para o governo guardar. No Brasil, não. No Brasil, você dá para o governo, para a empresa, para a instituição, e essa empresa te dá prêmio, uma rentabilidade muito alta. Então, no Brasil, se a gente pega um histórico de longo prazo, e dá para fazer isso no mais retorno, a gente vai ver que tem vezes que a renda fixa destrói, tem vezes que é Ibovespa, tem vezes que é inflação. Então, a nossa economia ela é muito frágil, então, normalmente, por ser frágil, a gente acaba tendo que depender muito da renda fixa para atrair dinheiro para o mercado, né? Então, Brasil e Bolsa é muito difícil ali no longo prazo mesmo. Pessoal, eu agradeço as perguntas de todos, a participação. Falar de investimentos sempre é muito interessante. Eu agradeço a incrível palestra oferecida pelo Matheus, tá? É sempre muito válido falar de investimentos. Eu vejo isso. Eu perguntaram se eu investia, sim, eu invisto. Isso é para uma outra conversa. Hoje nós desfrutamos dessa incrível palestra do Matheus, tá? Nós vamos encaminhando para o final deste mini curso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Matheus Fraga e de todos os nossos alunos, né, todos os interessados por este mini curso. Fique atento à programação completa do ciclo de estudos, tá? Que nós não encerramos ainda. Amanhã nós vamos ter a quarta noite de mini cursos. E nós vamos ter, perdão, amanhã é quinta-feira, nós teremos a nossa mesa redonda com o tema a importância da publicação científica. Então, para quem está em vias do projeto de iniciação científica, o PIC, ou o TCC, ou de repente até está fazendo uma pós, uma dissertação, iniciação científica nunca é demais falar, tudo bem? E será transmitido pelo YouTube essa mesa redonda, tudo bem? Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos e desejo boa noite. Obrigado, pessoal. Tchau.